Bem-vindo! Hoje é segunda-feira, dia 28 de novembro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Vagas de emprego para Rio Grande. Dicas de alimentos para o calor. Segredos para dormir bem. E ainda, expectativa de vida. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Inicia o jornal de hoje com as vagas de emprego para Rio Grande. A agência do Cine está ofertando oportunidades divididas em 7 áreas, para todos os níveis de escolaridade e experiência. Confira agora as vagas disponíveis. As vagas ofertadas pelo Cine Rio Grande nesta segunda-feira são vagas para consultor de vendas, mantenedor, mecânico de manutenção e instalador de aparelhos de climatização, montador de esquadrias, técnico de manutenção e ainda técnico em refrigeração. Vaga para pessoa com deficiência, cobrador de ônibus. O Cine Rio Grande adverte que o número de encaminhamentos estão ao lado das vagas. Este número pode ser alterado, pois nele estão incluídas as pessoas que se candidatam pela internet. O Cine Rio Grande está localizado na rua Vice-Almirante Abreu, número 737. Os meios de contato são estes que estão na tela. O Cine Rio Grande tem seu atendimento no período das 8 horas às 14 horas. Com a chegada do calor, muitas pessoas já estão frequentando a praia em busca de uma pele bronzeada. E para um bronze saudável, é necessário manter o corpo hidratado e com uma alimentação adequada. Por isso, conversamos com a nutricionista Karina Uchoa, que deixou dica para uma pele bronzeada. Falta pouco para o verão e muita gente já está indo à praia, não apenas para se refrescar do calor, como também para pegar uma corzinha. Afinal, conquistar uma pele mais morena não é fácil. Mas você sabia que alguns alimentos podem ser grandes aliados para este objetivo? A nutricionista Karina trouxe algumas dicas importantes. Em relação ao bronze, quando a gente utiliza esse alimento rico em vitamina A, né, que transforma em beta-caroteno, a gente acaba melhorando a nossa melanina da pele. Por isso a gente faz uma proteção maior da pele para o sol e também mantém o nosso bronze e nossa pele mais bonita por muito tempo no verão. Aqueles alimentos que possuem vitamina A, beta-caroteno, cenoura, beterraba, o próprio suco de laranja com cenoura e beterraba ajuda bastante a manter o bronze. A alimentação no calor deve receber uma atenção extra devido ao contato excessivo com os raios solares e o calor intenso. Conheço alguns alimentos indicados. Os alimentos que possuem mais água, melancia, melão, morango, frutas cítricas são alimentos excelentes para o verão. Se você está se programando para curtir o mar com as crianças, certamente já se perguntou sobre algumas ideias de comida para levar para a praia. A nutricionista Karina deixou algumas dicas. Na praia é sempre legal levar, principalmente para as crianças, né, vários tipos de fruta como banana, morango, também os iogurtes proteicos que atualmente não precisam de refrigeração, a gente tem várias marcas no mercado e, por exemplo, o milho cozido também como uma opção salgada para as crianças. Vamos para as informações do tempo. Temperaturas altas e tempo firme na maioria das regiões do estado. Em Venâncio Aires e em Camaquã, a umidade estará na casa dos 50%. Já no litoral sul, a umidade poderá chegar acima dos 90%. Vamos conferir a previsão de hoje para a sua cidade. Tarde de sol com algumas nuvens em Rio Grande. O tempo permanece firme e sem chuva. Os ventos poderão chegar aos 29 km por hora e a umidade estará alta, chegando nos 94%. A temperatura fica entre 28 graus a máxima e 23 graus a mínima. A tarde em São José do Norte será de sol e tempo firme.
Não haverá riscos de chuva. Os ventos chegarão a 28 km por hora e a umidade a 92%. A temperatura fica entre 27 graus a máxima e 22 graus a mínima. Tempo firme e sol em Dom Pedrito. O clima durante a tarde seguirá estável e sem chuva. Os ventos serão moderados e não passarão dos 20 km por hora. Já a umidade será baixa, ficando a 34% nesta tarde. A temperatura será de 31 graus a máxima e 26 graus a mínima. Camaquã terá tempo firme e sem riscos de chuva nesta tarde. Os ventos poderão ficar fortes, chegando a 31 km por hora, e a umidade deverá manter-se na casa dos 50%. A temperatura fica entre 31 graus a máxima e 24 graus a mínima. O clima em Venâncio Aires será instável, mas deve prevalecer o sol. Durante a tarde haverá diminuição das nuvens e não deve chover. Os ventos chegarão aos 28 km por hora e a umidade será baixa, podendo chegar a 47%. A temperatura fica entre 28 graus a máxima e 24 graus a mínima. Ter uma boa noite de sono para recarregar as energias é um desejo de qualquer pessoa, mas nem todos têm esse privilégio. No Brasil, mais da metade da população sofre com alguma disfunção para dormir, que pode ser causada por alguns costumes que fazem parte da sua rotina. Dormir é uma função essencial para o organismo do ser humano, mas pouco praticada pela sociedade, que acredita que tudo deve funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dados do Instituto do Sono explicam que por trás dessa dificuldade em se deitar, colocar a cabeça no travesseiro e se queixar de insônia é um problema até individual, mas reforçado pelo coletivo. Para driblar essa rotina, que nunca para, existem algumas regras simples para serem aplicadas na sua rotina, baseadas na ciência e na experiência clínica para manter a qualidade do sono. Começando com: não pergunte nada ao Google antes de dormir. Além da luminosidade da tela, o problema também está no conteúdo, porque você estimula o cérebro e o coloca em expectativa, trazendo sentimentos como estresse que afastam o sono. Não use os dispositivos móveis para ajudar a dormir. A exposição à luz é suficiente para estimular o cérebro, oferecendo uma oportunidade de desfocar com outras atividades na tela. Não tome decisões difíceis depois das 18 horas. Conflitos familiares, questões profissionais, pensamentos que podem diminuir o risco de insônia por conta do problema em si ou após tomar uma decisão por ficar pensando nas consequências ao longo da madrugada. Trabalhe em um local que tenha exposição ao sol. Para quem realiza tarefas no modelo home office ou híbrido, a dica é montar o escritório na frente de uma janela para aproveitar a luz solar, que é fundamental para que o corpo produza a melatonina, hormônio que regula a função do sono. Use meia luz no período noturno. O sol acabou e a noite chegou, mas a dica é não acender as luzes de casa, mas o contrário, deixar o mínimo de luzes acesas e diminuir a exposição à luz artificial durante a noite. Abajures, luminárias influenciam no ambiente e estimulam o corpo a relaxar e regularizar o ritmo circadiano, nosso relógio biológico que avisa o corpo a hora de dormir. Assim, o sono vem naturalmente no momento certo do organismo. Recebeu o aviso, é hora de dormir. Nosso relógio biológico tem seu horário. Após um dia de tarefas, ele avisa. E o mesmo vale para acordar. Não há quantidade de horas para dormir estipulada pela ciência. O importante é acordar e se sentir revigorado. Faça movimentos ao longo do dia e relaxe de noite. Não precisa frequentar uma academia ou fazer necessariamente um esporte. A questão é se movimentar. O quarto é seu. As regras são suas. Questões como temperatura é um fator individual, mas no caso da luminosidade,
quanto mais escuro, mais melatonina é liberada. E por isso, o ideal é manter as luzes completamente apagadas. Não há final de semana para o sono. O relógio biológico humano não tem final de semana. Seguir a rotina nesses dias de folga ajudará que ao longo da semana a pessoa também tenha uma boa noite de sono. Inclusive, utilizar todas as dicas anteriores mesmo no sábado e domingo. E por fim, saiba que o sono é um termômetro de bem-estar. Se você não dormiu bem, precisa dormir. O primeiro passo é criar uma regularidade para o relógio biológico e se desprender dos mitos de que o sono é uma perda de tempo ou que poucas horas são suficientes. A expectativa de vida do brasileiro subiu para 77 anos. Os dados são divulgados anualmente pelo IBGE e foram publicados na última semana, no Diário Oficial da União. De acordo com o IBGE, entre 2020 e 2021, a expectativa de vida dos brasileiros passou de 76 anos e 8 meses para 77 anos. Os dados da tábua completa de mortalidade indicam que a longevidade atual corresponde a um acréscimo de 2 meses e 26 dias em relação ao valor estimado para o ano de 2020. Para a população masculina, a esperança de vida ao nascer seria de 73 anos e 6 meses, e para as mulheres, de 80 anos e 5 meses em 2021. Em 10 anos, a expectativa de vida aumentou 2 anos e meio. As informações fornecidas pelo estudo publicado anualmente servem de parâmetro para determinar o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social. Os resultados ainda não abrangem o aumento extraordinário na mortalidade em decorrência da pandemia de Covid-19, doença que matou quase 690 mil brasileiros desde 2020. Segundo o IBGE, os dados só devem ser incorporados nas estimativas de 2022, a serem divulgadas no final do ano que vem. Em 1940, a expectativa de vida era de 45 anos e meio e a taxa de mortalidade infantil era de cerca de 146 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. Já em 2021, a taxa foi de 11 por 1.000. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta segunda-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá, todos os programas do Sala de Entrevistas e ainda a agenda dos pastores. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.